Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Antes de nós começarmos o nosso conteúdo, já quero então te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas também e assistir o vídeo até o final, tá bom? Também compartilhando esse vídeo com outras pessoas no seu WhatsApp, no seu Instagram, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre 2 artigos do Catecismo. O 4º artigo sobre a moral, sobre da terceira parte, onde nós falaremos sobre a moralidade dos atos humanos, o que identifica um ato sendo bom ou sendo ruim, e também vamos falar sobre a moralidade das paixões. Será que as paixões são ruins, são boas? Como identificar se uma paixão é boa ou ruim, certo? Então, vamos para o nosso resumo, para o nosso caderno aqui. A moralidade, então, antes nós vamos falar sobre a moralidade nos atos, certo? Hoje a aula vai ser dividida em 2 partes. A moralidade dos atos e a moralidade das paixões. Quais são as fontes da moralidade? Então, primeiro uma introdução, uma breve introdução sobre a moralidade dos atos humanos. A liberdade faz do homem um ser moral, ou seja, quando o ser humano é livre, aliás, o ser humano sendo livre, ele é um ser moral, ou seja, existem coisas boas e ruins, certo? Por exemplo, um animal, um crocodilo, um dinossauro, uma onça que mata, ela não está pecando. Não existe moral para os animais, não existe moral para as plantas, mas para o ser humano, por sua liberdade, existe. Ele pode pecar, ainda que seja matar para comer, e ele pode, né? Então, existe essa diferenciação por conta da liberdade do homem. O homem é pai dos seus atos. Então, o homem que é chamado a essa liberdade, né? E eu falo o homem aqui, o ser humano, certo? O homem é chamado a essa liberdade. Ele tem os seus atos livres, escolhidos por ele mesmo, que são moralmente qualificáveis, ou seja, você pode qualificar, quantificar esses atos. O ser humano, os atos do ser humano, você pode quantificar, colocar uma quantidade, dizer, olha, esse ato foi bom, esse ato foi ruim, e você pode qualificar. Já nos animais você não pode fazer isso, certo? E aí nós temos 3 aspectos da moralidade que nós precisamos identificar para qualificar esses atos. Quais são os atos? Quais são os aspectos que qualificam os atos? Bom, a moralidade dos atos, ela depende do objeto, da intenção e da circunstância da ação. Ou seja, ela depende do objeto da ação, que significa basicamente o que é a intenção ou o fim da ação, para que a pessoa fez aquilo, e quais são as circunstâncias, ou seja, movido por qual circunstância, por qual atitude, ou por qual sistema, alguma coisa, por qual ambiente aquela pessoa foi influenciada a fazer aquilo. O objeto, a intenção e as circunstâncias são os elementos que constituem a moral dos atos humanos, ou seja, para que um pecado seja pecado, deve-se levar em conta essas 3 coisas. E aí nós vamos discorrer sobre o objeto, sobre a moral, sobre a intenção e sobre a circunstância. Mas eu quero que você entenda aqui que esse objeto, intenção e circunstância, ele tem muito a ver quando nós falamos lá sobre o pecado, e nós falamos sobre aqueles 3 critérios, para considerar um pecado mortal de um pecado venial, certo? Então nós já falamos sobre isso, e aí você vai lembrar disso, que esses três aspectos, eles são, na verdade, a outra forma, uma forma mais jurídica, uma forma mais coloquial, não, uma forma mais aprimorada de dizer aquilo que nós falamos sobre
a identificação do pecado moral, do pecado mortal, certo? Vamos lá. Objeto é a matéria de um ato, é o que o homem fez. Vamos supor, vamos pegar alguns pecados, algumas algumas atitudes para identificar se é ou não pecado, certo? Se pode ser considerado ou não pecado. Você vai vendo que ela vai mudando conforme nós vamos progredindo. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que matou alguém, certo? Até então, ela matou uma pessoa. Vamos pegar uma outra pessoa que roubou. Ela roubou alguma coisa, então ela cometeu o pecado, possivelmente ela cometeu o pecado do furto, certo? Mas vamos olhar para o objeto. Então a gente ainda está olhando para o objeto. Nós não temos a intenção e a circunstância ainda. Então o objeto é tudo o que é exterior ao espírito, ou seja, é o que o espírito pratica fora, certo? É um bem para o qual a vontade tende deliberadamente, ou seja, de forma livre. Então, é a vontade que escolhe o objeto. Essa pessoa que matou, ela matou alguém por conta da sua vontade. Ninguém comete um ato sem a sua vontade. Mesmo que sem que a sua vontade seja livre. No sentido de que, se a pessoa não é livre, ela não está cometendo um pecado aqui. Então já tem esse ponto. Para entrar em um objeto, para que aquele objeto seja passível na pessoa, atinja a pessoa, ou tenha responsabilidade, a pessoa tenha responsabilidade, ela precisa estar livre. Ela precisa desejar livremente. Ou seja, desejar pela vontade, deliberadamente, livremente, de forma livre. E escolhemos o que nos agrada. Então, toda pessoa que comete um ato, todo ato, e aqui eu estou falando todos os atos, por exemplo, o ato que eu estou fazendo de gravar agora, o ato que você está fazendo de assistir agora, você está fazendo porque isso lhe agrada. Não necessariamente agradar aqui significa que seja prazeroso, mas significa que no sentido de que algo lhe atrai naquilo, né? Ou você está sendo atraído por alguma circunstância daquela realidade. Então, o objeto, ele especifica moralmente o ato da vontade, na medida em que a razão o reconhece e o julga conforme ao que é verdadeiro bem ou verdadeiro mal. Então aqui, a vontade, ela move a ação, mas é a razão quem julga essa vontade. É a razão que julga esse ato, se ele é algo bom ou se ele é algo ruim. Vamos pegar os nossos dois exemplos, então, continuando nos nossos dois exemplos. Então, essa pessoa, ela foi levada a matar, e a outra pessoa foi levada a cometer um furto. A consciência atesta a moral de cada um. Então, quem é que vai acusar? Quem é que vai dizer se de forma perfeita se aquilo é um ato bom ou um ato ruim? A própria consciência da pessoa. E aqui eu não estou falando de pessoas que são doentes psicologicamente. Eu estou falando de pessoas que têm uma consciência clara, de que têm uma consciência. Então, para cometer um pecado, ela precisa estar consciente também, certo? Para cometer uma ação, não somente um pecado, mas para cometer uma ação, qualquer ação que ela faça, ela precisa estar consciente. Então, nós entendemos o que é objeto aqui. O objeto é aquilo que é feito, é aquilo que foi praticado. Agora vamos olhar para a intenção. Quais são os elementos da intenção? A intenção, então, reside no sujeito que age na fonte da ação e determina pelo fim em vista. Então, o que acontece? Essa intenção, ela não é encontrada fora, mas ela é encontrada dentro. Somente com sinceridade é que a pessoa vai responder qual é a intenção dela.
por que que essa pessoa matou? Essa pessoa matou, ela matou porque ela queria defender a família dela. A família dela estava em perigo e ela matou um criminoso para defender a família dela. Qual foi a intenção? Defender a família dela. Certo? Então, nesse caso, a moral vai dizer que essa pessoa não pecou. Até aqui. Até então. Tá bom? A gente ainda precisa ver as circunstâncias. Não somente a intenção e o objeto não é suficiente. O objeto a pessoa matou. A intenção para defender a sua família, para defender o seu amigo, para defender a si mesmo, certo? Para defender o seu país. Então, isso vai ser determinado pela pessoa. A intenção, ela está bem no íntimo da pessoa. Somente a pessoa pode responder qual foi a intenção que ela cometeu aquele ato. Qualquer ato que ela faça. O fim em vista é o primeiro elemento da intenção e define a meta a ser alcançada. Então, quando a pessoa tem uma atitude, ela tem um pensamento afim. Tipo assim, o que ela quis com aquilo? O que ela desejou com aquilo? Matar, ficar rico, trabalhar. Qual foi a intenção? Gravar um vídeo, assistir um vídeo. Todas essas são ações das quais nós temos uma intenção, das quais nós queremos tirar um fim. A intenção, então, é um movimento da vontade em direção ao fim, visando o bem esperado. Então, a vontade, ela pratica, ela move a praticar um objeto, o objeto da ação, e a intenção, ela move a essa direção, ao bem esperado, ao que vai ser retirado. Por exemplo, colher uma fruta. Eu fui lá e colhi uma fruta. O bem esperado era alimentar ou alimentar alguém com aquela fruta. No caso dos nossos exemplos aqui, a pessoa que matou, ela matou na intenção de proteger a sua família. No caso da pessoa que furtou, a gente pode considerar algumas outras realidades. Por exemplo, essa pessoa, ela furtou, mas ela furtou porque ela queria comer. Ela precisava comer e ela estava passando fome. E ela viu uma oportunidade de uma verdura, uma fruta, um pão, alguma coisa, uma comida, e ela foi lá e roubou, certo? Então a intenção dela, aparentemente, parece ser boa. Aparentemente a intenção parece ser boa, certo? Podem ordenar, então, múltiplas ações para o mesmo fim, inclusive orientando toda a vida para um fim último. Então, aqui a gente pode ver que eu posso praticar vários objetos para uma mesma ação, para um mesmo fim. Então, não é que vão ter apenas um objeto, uma intenção para cada objeto. Não, vão ter vários objetos para uma intenção apenas. Aquelas pessoas, e aí o catecismo vai dizer, né, daquelas pessoas que, por exemplo, movem toda a sua vida, pode ser, por exemplo, um atleta. Então ele deixa de comer, deixa de sair para festas, deixa de, muitas vezes, se relacionar com a sua família por conta de uma medalha olímpica, certo? E é uma intenção boa. Não é que significa ruim. Ah, mas ele está não cooperando, não estando com a sua família, fazendo algo ruim. Bom, não necessariamente. Não necessariamente. Então, você pode fazer várias ações. O que eu quero dizer aqui, você pode fazer várias ações por causa de uma única intenção, certo? E também pode ter várias intenções, mas que não podem ser conflitantes, certo? Então, por exemplo, a pessoa tem a intenção de ganhar uma medalha olímpica, mas ela tem a intenção também de comer o que ela quiser, treinar da forma como ela quiser, certo? Ela vai ter os resultados conforme a soma das suas renúncias, das suas ações. Vamos para um exemplo bom aqui. Por exemplo, uma pessoa que presta um serviço para ajudar o próximo, inspirado no amor de Deus como fim último.
Qual foi a intenção da pessoa? A intenção da pessoa foi inspirada pelo amor de Deus, ou seja, movida pelo amor de Deus, ela serve o próximo. E aqui um exemplo ruim também: prestar um serviço para obter um favor ou satisfazer a vaidade. Pessoas que, por exemplo, podem servir dentro da igreja, mas elas servem dentro da igreja por uma vaidade. Elas servem dentro da igreja, ou elas servem alguém, elas ajudam alguém, né? Um homem que faz uma caridade, um bem, ajuda uma mulher, mas com uma intenção pecaminosa, com uma intenção de cometer um pecado com ela, certo? Um esposo, um marido, um homem que é casado, que dá carona para sua secretária, para alguém, e aí ele vai induzindo aquela mulher, conquistando aquela mulher para ter uma relação sexual com ela ou alguma coisa assim, certo? Então, ou seja, é para ele, é para se satisfazer. Então, qual que é a relação entre intenção, fim e meios? Deixa eu fechar essa aqui para a gente organizar. Uma boa intenção, no caso, ajudar o próximo, não torna bom um comportamento intrinsecamente desordenado, como a mentira e a maledicência. Então, por exemplo, a pessoa pode estar querendo ajudar alguém, mas ela está querendo ajudar alguém, mas ela está usando da mentira. Ela está usando de uma maldade interna ou até mesmo externa, e que pode ser revelada depois. O fim não justifica os meios. Ao contrário do que Maquiavel disse, os fins não justificam os meios. Condenar um inocente para salvar o povo não é justificável. E aqui nós podemos lembrar de Jesus Cristo. Condenar um inocente para salvar o povo não é justificável. Então a crucificação é um ato injustificável, não somente por Jesus homem, mas por Jesus Deus também. Certo? Porque Jesus é 100% homem, 100% Deus, e nós sabemos disso. Porém, então nós não podemos cometer atos ruins por intenções boas. Não existe essa possibilidade. Quando eu tenho a intenção boa, mas eu faço algo ruim, aquilo já propriamente já pode ser ruim, certo? Aquilo propriamente já pode ser ruim. Mas a gente entende aqui que existem situações e situações. Vão variar, certo? No caso, por exemplo, da pessoa que matou. Da pessoa que matou para salvar a sua família. A intenção dela não era matar. A intenção dela é salvar a sua família. Mas quando ela tem uma intenção ou uma atitude mascarada, por exemplo, ela já tinha uma raiva daquela pessoa e ela coloca na cabeça dela que aquela pessoa é um risco, representa um risco para a família dela, e ela vai e assassina alguém, mata alguém. Então essa pessoa, ela não está necessariamente salvando a família dela, mas ela está praticando o que o inconsciente dela diz da intenção, da sua intenção mesmo, que é movida por essa ira, por essa raiva, por esse preconceito que ela tem daquela outra pessoa. Preconceito aqui na palavra intrínseca, no mais íntimo do que a palavra significa, né? Que é um conceito precipitado. Uma má intenção, no caso a vanglória, por exemplo, uma vanglória, torna mal um ato que em si pode ser bom. Pode ser bom, por exemplo, a esmola. Então a pessoa vai falar assim: eu dei a esmola para 20 mendigos no caminho da igreja, no caminho para algum lugar, para o serviço. E aí ela bate no peito com aquilo. Então assim, a gente vai ver que não é, de fato, algo bom para a pessoa. E aí nós temos também as circunstâncias. Opa, deixa eu... Cadê? Nós temos também a circunstância. E o que é circunstância? É o que conduz
ao conhecimento da situação real de um fato ou um estado. Então, é o que aconteceu ali. É o que acontece, todas as circunstâncias que envolvem. Todas as circunstâncias que envolvem. E o que conduz. Por exemplo, por que a pessoa matou? Não, no caso de uma pessoa, ela matou porque um criminoso, um assassino chegou e falou que ia matar a família dela. E tava ali, olha, se você não me dá o seu carro, o seu celular, eu mato a sua família. E ela teve a oportunidade e matou. Isso aqui eu não tô falando a respeito de se é certo, se é errado, se ela colocou a vida dela em risco dos outros, não. Eu tô dizendo em situações seguras, em situações legais, certo? E aí então, tudo que rodeia, legais no sentido, quando eu falei que a palavra legais, no sentido de que situações que não coloquem a vida dela em risco ou que não coloquem a vida da sua família em risco. Tudo que rodeia uma ação, desde o fim alcançado até as consequências do ato. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e matou, e aí outras consequências foram causadas por conta desse assassinato. Ou qualquer outra atitude. Você comete uma atitude, você tem uma atitude, e aquela atitude vai gerando coisas ruins. Exemplo, a pessoa que, como nós falamos na semana passada, a pessoa que mata no trânsito, por exemplo, que ela bebeu e dirigiu. Beber não necessariamente é uma atitude ruim, mas a consequência da bebida é um ato ruim, nesse caso, certo? Então, existem os meios, existe a pressão social, uma pessoa que é levada à pressão social das pessoas a fazer alguma coisa, o meio das pessoas que a pessoa vive, o constrangimento que as pessoas vivem. Também uma outra coisa, também o estado psicológico da pessoa. Como a pessoa está psicologicamente. Será que aquela pessoa está realmente psicologicamente livre para cometer aquela ação ou não? E também a necessidade de agir. Será que era necessário agir, ter essa ação ou não? Então as circunstâncias elas contribuem para agravar ou atenuar a bondade ou a malícia moral dos atos humanos. Então ela pode atenuar ou diminuir a bondade, acrescentar a bondade. Então a pessoa fez, por exemplo, essa pessoa que matou, ela matou, e vocês vão ver que nessas aulas agora, quando a gente for falar sobre moral, eu vou ter um pouquinho mais desse time. Eu costumo falar muito rápido, sem dar pausas. Vocês vão ver que eu vou ter muito mais pausas agora. Por quê? Porque eu tenho que pensar. Então, esses atos da moral, ela passa pela consciência. Pela consciência. Então, muitas vezes, não é algo que vai ser pensado. Então, tem pessoas que precisam, de fato, colocar a cabeça no lugar para entender qual é o ato da pessoa. E muitas vezes isso não acontece de forma espontânea, de forma natural, de forma imediata. Então, um ato, por exemplo, da pessoa que comete um assassinato, né? Matou uma pessoa para salvar a sua família. E aí, você vai ver que ela matou, na verdade, porque ela ou matou alguém para salvar uma pessoa porque ela perdeu a sua família. Então ela não queria que outra pessoa passasse por isso. Então é um ato mais nobre ainda. É um ato mais nobre ainda. Ou porque ela... e aqui a circunstância que pode piorar. Uma circunstância que... Nesse caso eu falei uma circunstância que pode melhorar. Mas é uma circunstância que pode piorar. Piorar, né? Ou agravar a malícia, atenuar a malícia. No caso de uma pessoa que matou uma outra pessoa para salvar a sua família, porém, ela matou com 67 facadas. Então, assim, a pessoa já estava morta. A pessoa já estava dominada. Então, a crueldade com que ela continua, isso já atenua
uma malícia, já mostra uma maldade, uma malícia e tira a bondade do ato. Entende? Né? Então, isso vai muito pelo caso do direito, que o direito também tem muito isso. Né? Então, sim, se você dá um tiro na pessoa e consegue colocar a sua família ou a sua vida em segurança, isso é ótimo. Né? Só que quando você passa da segurança para o revide, aí isso é agressivo. É o tal do olho por olho, que de certa forma é justo, porém é detestável por Jesus, certo? Então, no sentido de que nesses casos que são que não tem como você pensar, ou você age, né? São casos que é justo. Mas nos casos onde nós estamos em segurança, nós estamos de forma podemos pensar, não é justo. É o que Jesus condena. É esse olho por olho depois, certo? E aí podem também diminuir ou aumentar a responsabilidade do agente, daquela pessoa que comete a ação. As circunstâncias não podem modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar boa nem justa uma ação má em si mesmo. Então, uma ação que é má em si mesmo, ou seja, no seu objeto ela já é má, e aqui existem objetos, a gente precisa voltar a falar sobre isso, existem objetos que no seu objeto ele já é ruim. E existem objetos que não necessariamente ele vai ser ruim no seu objeto. Ele precisa de algo mais. Então vocês vão ver que a intenção e a circunstância ela vai dar esse tom para o objeto. Os objetos que podem ser bons ou ruins. Objetos que não podem ser bons, eles já não podem, nem precisam passar pela circunstância e pela intenção. Certo? Agora vamos ver sobre os atos bons ou os atos maus. Nossa, a gente tem muita coisa para falar. Ô Jesus, vamos lá. O que é um ato bom? Um ato bom pressupõe a bondade do objeto, da intenção e das circunstâncias. Então, quando eu tenho o objeto bom, a intenção boa e a circunstância boa, isso é um ato bom. O que é um ato mau? Um ato mau é aquele que tem a intenção corrompida, ainda que o objeto seja bom. Mas há objetos maus que corrompem desde o início a ação. Então, foi o que eu falei, né? Se a intenção ela foi ruim, então aquele ato já é um ato ruim, já é um ato mau, certo? Aquele ato já é um ato mau, mesmo que o objeto seja bom. Então ele já é corrompido aqui. E como julgar a moralidade de um ato? Nós julgamos a moralidade de um ato tendo em vista, então, o objeto, a intenção e a circunstância que os enquadram, que os colocam. Certo? Então, para julgar, a gente precisa observar essas três situações. O objeto, a intenção e a circunstância. Eu não posso julgar somente pelo objeto. E aí vem aqueles problemas daquelas caixinhas de pergunta do Instagram. Fazer isso é pecado? Ir a tal lugar é pecado? Ter isso é pecado? Comprar isso é pecado? Fazer isso... Entende? Essas coisas... Porque você não consegue ver o todo. Você não consegue julgar o todo. E quem deveria julgar isso é a própria pessoa. E a pessoa ela não tem capacidade. Ela está colocando a responsabilidade de uma outra pessoa sem dar todas as informações que aquela pessoa precisa para julgar a responsabilidade. Ela está colocando a responsabilidade nas mãos de outra pessoa, sendo que a responsabilidade da sua consciência é dela. É dela. Então ela que deve ter a consciência se aquilo foi bom ou ruim. Às vezes ela quer justificar, e aí ela esconde algumas coisas para justificar, dizer, não, isso é bom. O que eu não gosto do Instagram e evito é justamente esse fato das pessoas serem os donos da verdade, ou eles colocarem as suas opiniões como autoridade máxima, entende?
eu tenho uma giriza de pessoas que são assim. De pessoas que, tipo assim, só o que ela faz é bom. Só o que ela pensa é o certo. Só ela é o suprassumo da inteligência, da sabedoria. E a gente sabe que não é, a gente sabe que nós somos todos humanos. Todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo comete enganos e assim por diante, gente. Então não é permitido, continuando, não é permitido fazer o mal para que dele resulte um bem. Então não é permitido fazer o mal para que dele resulte um bem. Como por exemplo, matar alguém, né, nesse caso do assassinato, do pecado contra o quinto mandamento, que é não matar, matar alguém para que outras pessoas possam viver em paz. E aqui eu não estou falando de viver em segurança, é diferente de viver em paz, certo? E aí a gente pode olhar tantas coisas, uma delas é o aborto. Ah, pessoa, não, sabe por quê? É porque eu não estou preparada para ser mãe. Eu não ligo. Você está matando uma pessoa. Você está matando uma pessoa. Ah, mas eu não tenho. Então, entende? Eu não falo no sentido. Claro, existem as circunstâncias que levaram a isso e tudo mais. Que às vezes a pessoa não tem culpa mesmo, né? Um caso de estupro, e assim por diante, né? Assim, eu acho que esse vídeo aqui, eu falei um monte de palavras que o YouTube não gosta. Mas a gente precisa falar sobre isso. Por isso todos os meus vídeos, desde que são para maiores, são para adultos. Não é para criança isso aqui, né? Se você ainda não entendeu que a partir da terceira parte não é para criança, então, né, isso aqui já não é para criança. Assim, não era desde sempre, mas agora não é mesmo para criança. Daqui para frente, talvez na quarta parte a gente volte a falar para criança, porque aí nós falemos sobre a oração do cristão. Bom, então nós entendemos isso, certo? Agora vamos entender as paixões. E o que são as paixões? Qual é a função das paixões e dos sentimentos nas nossas vidas, certo? Quais são as funções? As paixões e sentimentos dão sentido e contribuem para os atos deliberados do homem. Então, basicamente, as paixões, elas são tempero que envolve a vida da pessoa, os sentimentos que envolvem a vida da pessoa. Uma das colocações que nós podemos utilizar quando nós falamos sobre a criação de Adão e Eva, na verdade, nós não estamos falando aqui não estamos falando somente da criação do homem e da mulher, mas nós estamos falando da criação do homem como um todo, certo? E aqui, o homem, ele é movido de razão e vontade, que são as faculdades superiores, mas essa razão e vontade, ela é alimentada, ela é temperada pelas paixões e pelos sentimentos. Então, basicamente, as paixões e os sentimentos, raiva, alegria, os afetos que o homem tem, eles são tempero para as pessoas, o tempero para a vida. Então, as paixões, elas são esse tempero. E aí nós temos lá no Gênesis, né, que fala assim, ó, em que Deus fala: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda adequada. Então, na verdade, a gente pode usar para esse lado também, tá bom? Não é que eu estou tirando o Gênesis da criação do homem e da mulher, mas eu estou dizendo que para esse ato também nós podemos dizer assim: não é bom que o homem só tenha vontade e razão, que ele seja movido pela razão e pela vontade, apenas que ele seja racional, mas é necessário que ele tenha sentimentos também naquilo que ele vai fazer, que ele queira, não somente com a razão e com a vontade, mas também com a paixão. Entende? E você vê a diferença de uma pessoa que toca música com paixão e uma pessoa que toca música sem paixão. A pessoa que toca música sem paixão parece que ela pode ser até melhor. Mas, e aí que entra
Por que que as pessoas por que que algumas pessoas fazem sucesso e outras não? Por conta do sentimento que elas causam nas outras pessoas. Seja um sentimento de alegria, de reverência, de humor, de sei lá o que for, de paixão, de romantismo, de nostalgia, o que quer que seja. Tá em alta o filme Divertidamente, né? E é aquilo, são os sentimentos, são as paixões que existem. São as paixões que existem. Os atos deliberados são as ações conscientes, pensadas, queridas e praticadas. Então são atos deliberados que são pensados. Eu pensei aquilo, eu quis aquilo e eu pratiquei aquilo. Certo? Então o que são paixões? São sentimentos que inclinam a ação ou não ação em vista do que se sente ou imagina. Então a pessoa vai sentir essa paixão por alguém, por algo, pela música, por exemplo. Ela vai sentir uma paixão pela música. E quanto maior for essa paixão, e quanto mais ela for alimentada, quanto mais o sentimento ele for alimentado, esse sentimento vai crescendo, tá? Então as pessoas falam assim: "Ah, mas paixão um dia acaba". Nem todas as paixões acabam, certo? Elas oscilam. A paixão, ela não é que ela passa, ela oscila e às vezes ela fica mais branda. Então, são sentimentos que vão identificar se eu quero muito tocar um instrumento ou se eu não quero muito. E pelo que eu quero? Pela paixão que eu tenho pelo instrumento, pela música. Certo? Então, pertence ao patrimônio cristão. A palavra paixão pertence ao patrimônio cristão. Ela não foi uma palavra, uma explicação, não foi explicada por outra pessoa que não seja um cristão. Foram os cristãos que falaram das paixões primeiro. E a paixão é essa ação de suportar e de sofrer, uma ação de passar. É uma passagem. Pássio. Pássio significa essa passagem. Essa passagem por uma situação. É o que te faz passar, suportar, sofrer. Certo? Quem é apaixonado sofre, e não no sentido ruim. Aqui não é o sofrimento ruim, mas sofre para tocar o seu instrumento que ele gosta, para tocar o seu, porque ele sofre, e não é um sofrimento ruim, é um sofrimento desejável, um sofrimento agradável. É a mãe que tem uma paixão pelo seu filho, que ela sofre as dores do parto, e ela sabe que sofrer aquelas dores do parto vai te trazer uma alegria imensa. E as paixões, elas são ruins? Elas são ruins, então? São componentes natural do ser humano. É um lugar de passagem. Ou seja, é uma estação. É uma estação onde a pessoa vai estar. Então, ela, para chegar no ônibus, para chegar no ponto de ônibus, ou melhor, aqui a paixão é um ponto de ônibus, né? Para chegar na sua casa, no seu trabalho, a pessoa precisa ir para o ponto de ônibus. A paixão, então, é isso. Para chegar a algo, para chegar a tocar, ela precisa passar pela paixão antes. Ela precisa se colocar, ter paixão por aquilo. Em algum momento, uma pessoa que teve paixão por alguém, ela passou, melhor, em algum momento, uma pessoa que está com alguém, com algo, faz alguma coisa, ela teve uma paixão por aquela atitude. E essa paixão, ela vai continuando movendo a pessoa. Por isso que eu falo que as paixões, elas não acabam. Mas elas simplesmente, elas vão se tornando uma forma mais branda. A pessoa se acostuma com a paixão. Mas não significa que a paixão passa. Ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Então, é o que liga. É o que dá sensibilidade à vida humana. E aí, por isso que eu gosto de comparar com oh, Jesus. Eu gosto de comparar com Eva, com a criação da mulher, porque a mulher é o que traz essa sensibilidade para o casal, para o homem, para a família. Ela é que traz. O homem é esse ser racional. A mulher
é esse ser sensível, espiritual, esse ser emocional. E não aqui necessariamente significa que o homem não seja emocional e não significa que a mulher não seja racional, né? Mas eles representam essas duas ambiências. O homem é a razão e a mulher a sensibilidade, a emoção, as paixões. Não são nem ruins nem boas, elas são amorais, como qualquer outra coisa, como por exemplo uma criança. Uma criança cometendo um ato, ela não está cometendo um ato ruim. Ela não está cometendo um ato ruim. Por exemplo, uma criança que joga o copo, pega um copo e joga no chão. Ela não está cometendo um ato ruim. Um homem, um adulto que faz isso, que pega um copo e joga, né? Ele pode estar cometendo um ato ruim. Entende? Porque ele já tem a moral em si mesmo. Qual a paixão mais importante? O catecismo vai enumerar-se uma paixão. São inúmeras as paixões, são numerosas as paixões que existem. Assim, não dá para contar, eu não colocaria todas as paixões aqui. Podem ter inúmeros filmes do Divertidamente que eles não vão colocar todas as paixões, porque a Riley, né, a atriz lá, a personagem, ela não vai passar por todas as paixões da vida dela. Eles podem representar por algum momento ali, alguma outra coisa, mas todas não. E a paixão fundamental é o amor. Sim, o amor é uma paixão. O amor por algo. Essa é a paixão que mais que move a pessoa. É o amor pela música que move o músico. É amor pela sua família que move a paixão, esse movimento de passagem, mas que impulsiona, que move alguém a agir. Que é uma atração pelo bem. E aí, no caso aqui, essa paixão, esse amor, eu não estou falando de um amor que é ágape, mas um amor que é atração, que é de atração. E você pode ser atraído por um bem verdadeiro ou por um bem falso, certo? Por exemplo, uma pessoa que é atraída por um homem ou por uma mulher casada. Ela é atraída por um homem, ela é atraída por esse homem casado porque ela acredita que ela não se sente bem, não está bem no seu relacionamento. E aí ela acha que aquilo é um bem para ela se relacionar com alguém casado. Certo? E não é um bem. Não é um bem, porque ela não foi feita para aquilo. O amor, então, é a causa. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de o alcançar. Então, quando eu amo alguém, quando eu amo algo, eu desejo ter aquele bem quando eu não tenho. E eu tenho essa esperança de eu alcançar. E ele só acaba no prazer e na alegria do bem possuído. Então, quando o amor, não é que ele acaba, ele se transforma. Ele se transforma. Então, sabe aquelas pessoas que... Aquelas frases que a gente fala assim, a pessoa quis tanto isso, aí quando ela conseguiu, ela não quer mais. Né? Na verdade, não é porque ela não quer mais, ela quer mais, ela quer agora manter. Se você chegar e falar pra ela assim, olha, uma pessoa, por exemplo, que lutou pra ter uma família. Aí quando ela tem a família, se você falar assim pra ela muda. Né? Um homem que, por exemplo, não trata bem a sua esposa. Ele lutou pra conquistar aquela mulher. Mas, quando ele se casa, quando ele tem filhos, quando ele tem outras ele vai colocando outras coisas no lugar, o seu trabalho, as suas coisas, enfim, vai colocando ele vai mudando o objeto. E aí é essa mudança que nós devemos estar atentos. A essa mudança que nós devemos estar atentos. Então, o amor também causa a apreensão pelo mal. Aliás, a apreensão pelo mal causa o ódio, a aversão e o receio do mal futuro. No caso desse homem, de perder a família. Mesmo que ele esteja traindo a sua esposa, ele tem medo de perder a sua família. Mesmo fazendo algo contrário àquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, que é a sua família unida com ele, estando com ele,
ele pratica um algo mal, um ato mal. E encerra-se, e esse mal, ele encerra-se na tristeza pelo mal presente ou na cólera que ele se opõe. Não é que ele encerra-se, é que ele muda-se também. O amor, ele se torna brando quando você possui o objeto do seu amor, do bem possuído. E a tristeza também, aliás, o mal também, ele se torna brando. Quando você perde, por exemplo, esse sujeito, ele perde a sua família. Então, quando ele perde a sua família, ele muda. Ele muda. Ou ele tem atitudes boas ou atitudes ruins, ou ele aceita ou ele não aceita, mas ele muda. Alguma coisa ele faz para mudar. Amar, então, é querer bem a alguém. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho vão citar duas palavras. Amar é querer bem a alguém. E esse bem é o bem último, ou seja, levar a pessoa ao seu bem último. A mangueira, a árvore mangueira, ela foi feita para dar mangas. Então, fazer uma mangueira dar mangas é fazer um bem. Fazer uma pessoa ser salva é fazer um bem. Fazer um marido ser fiel à sua esposa é um bem. E aí entra, obviamente, primeira pessoa, né? Ela está amando a si quando ela está chegando ao fim da sua vida, que é amar a sua esposa, nesse caso, do marido. E aí Santo Agostinho vai dizer duas frases. Só o bem é amado. Então, quando nós amamos o mal, quando nós desejamos o mal, na verdade, nós estamos amando. Essa pessoa que deseja trair, ou que trai a sua esposa, ela não está amando. Isso não é amor. Isso não é amor. Uma pessoa que mata por amor, ela não mata por amor. Ela não mata por amor, ela mata por uma atração, mas não amor. E Santo Agostinho vai dizer: as paixões são más se o amor for mau, e boas se ele for bom. Então, o que vai definir a paixão é o amor com que nós colocamos, onde nós colocamos o nosso amor. O homem é atraído pelo bem e essa atração leva a todos os outros afetos do homem. A todos os outros afetos do homem. Essa configuração é original no homem. O homem é atraído pelo bem. Opa, desculpa. Eu acho que... Não deu problema aqui não, né? O homem é atraído pelo bem. E essa atração leva a todos os outros afetos do homem. Ele é atraído pelo bem. Mas não necessariamente ele vai alcançar o bem. Certo? O que é esse não alcançar o bem? Se ele não alcança o bem, ele está alcançando o mal. Isso nós chamamos de pecado. Alcançar o mal, alcançar o bem é o fim último do homem. Alcançar o mal é o pecado. Então, o homem é atraído ao bem. No caso, por exemplo, esse homem que está traindo a esposa, ele é atraído, né? Ele é atraído para fazer o bem para sua esposa, para ser fiel à sua esposa. Porém, ele se desviou do caminho. E ao se desviar do caminho, ele pecou. Então, todo homem procura o bem. Todo homem procura o bem. Lembra lá quando nós falamos lá no início do catecismo? Todo homem é um ser religioso e procura a felicidade. E a felicidade, nós falamos também da semana passada, a felicidade é algo intrínseco no ser humano. A felicidade é essa ajuda de Deus para procurar o bem. Foi colocado por Deus no homem para que o homem busque o único bem, Deus. Sem buscar a Deus, o homem não consegue chegar ao seu fim, ao seu bem único. Só existe um único bem ao qual nós recorremos, que é Deus, que nós devemos recorrer, que é Deus. Vamos falar então agora
das paixões e da vida moral. Bom, quais são a natureza das paixões? As paixões são neutras moralmente, como nós já falamos, não sendo intrinsecamente boas ou ruins, não sendo nelas boas ou ruins, né? Uma alegria ela pode ser ruim. Alegria por ver alguém se dando mal é ruim, entendeu? Tristeza por ver alguém sendo injustiçado é bom. Viu que a tristeza ela pode ser boa? Viu que a ira pode ser boa? Viu que a alegria pode ser ruim? Entende? Então, paixões, elas são moralmente são amorais. Não são nem boas nem ruins. Adquirem qualificação moral conforme a razão e a vontade humana. Então, o que vai definir a qualidade da paixão é a razão humana. Vontade e razão. O que é vontade e razão para as paixões? As paixões são ou controladas pela vontade ou não impedidas pela vontade. Então, quem vai controlar as paixões? A vontade. Se a vontade não controla, as paixões sobressaem. Nesse caso do homem que está traindo a esposa, ele está sendo movido não somente pela sua vontade, mas a vontade está permitindo a paixão agir. Ele está apaixonado pela sua amante, mas ele está apaixonado, atraído pela sua amante, mas ele não está querendo fazer o bem, não está sendo atraído pelo bem. Aqui ele está sendo atraído pelo mal. E a razão nas paixões é assim: a paixão moral implica que as paixões, aliás, a perfeição moral implica que as paixões sejam reguladas pela razão. Então, um ato ele precisa ser pensado, raciocinado, avaliado. Então, essa capacidade de avaliar e essa capacidade de querer só existe no homem. Só existe no homem. A vontade nos animais é um instinto. É um instinto. A vontade no homem é que é vontade, de fato. Animais não querem. Animais não têm vontade. Animais não têm desejos. Eles têm desejos nos seus instintos, na sua natureza, mas não na sua vontade. Certo? E também na sua razão. Eles não raciocinam para fazer. Eles simplesmente fazem. Qual é a moralidade das paixões? Qual é a moralidade das paixões? Grandes sentimentos não determinam moralidade ou santidade. Então, ter muito sentimento, ter muito desejo, não significa santidade, ou não santidade, ou falta de santidade. Paixões são moralmente boas se levam a ações boas, e más se levam a ações más. A vontade reta direciona as paixões para o bem e a bem-aventurança. Então, a vontade reta e a vontade torta, certo? Vamos olhar para essa. A vontade reta, ela leva para o bem. A vontade que foi desviada, que foi transviada, que foi corrompida, ou a vontade corrompida, ela leva para o mal. Nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o pecado. O pecado é o erro do alvo, é errar o alvo. A palavra pecado significa isso, errar o alvo. O nosso alvo, o nosso bem é Deus. Quando nós erramos, nós pecamos. A vontade má, então, sucumbe às paixões desordenadas. Então, uma vontade má, uma vontade má, ela vai deixando as paixões se sobressair. Então, onde nós devemos trabalhar para não pecar? Nós devemos trabalhar para não pecar na nossa vontade e na nossa razão. Razão, ou seja, nos conhecimentos, conhecer mais, pensar mais sobre o caso, sobre as situações das nossas vidas, e sobre as vontades também. Ou seja, ter uma vontade forte. Ter uma vontade forte. E aqui entram as virtudes ou os vícios. Quanto mais forte eu sou, mais virtuoso eu sou. Quanto mais fraco eu sou, mais vicioso eu sou. Emoções e sentimentos podem ser orientados pelas virtudes ou corrompidos pelos vícios. Então, o que vai corromper uma paixão? Uma paixão vai ser corrompida
pelos vícios e ela vai ser orientada pelas virtudes. Virtude, então, é um hábito bom, vício é um hábito ruim. E aí vem o Espírito Santo no meio de tudo isso. Na vida cristã, o Espírito Santo utiliza todo o ser, incluindo emoções, inclusive emoções negativas, como na paixão de Cristo. Então, o Espírito Santo ele não vai agir somente nas partes boas, mas também em todo o ser, nas partes ruins também, nas nossas paixões, nos nossos sentimentos ruins, naquele momento em que eu me senti triste, e aí o Espírito Santo me impulsiona a ir para a igreja, voltar para Deus, visitar uma igreja para rezar, ou colocar o meu joelho no chão. Em Cristo, os sentimentos humanos alcançam sua perfeição na caridade e bem-aventurança divina. Então, só em Jesus é que nós alcançamos essa perfeição na caridade, porque Ele é a caridade, Ele é a própria perfeição. E qual é a perfeição moral? Qual é a moral perfeita? Consiste em ser movido para o bem, não só pela vontade, mas também pelo apetite sensível. É uma pessoa que ela não está somente racionalmente querendo, mas ela está também apetitosamente, ela está sedenta pela santidade, ela está sedenta pelo bem, ela deseja o bem. Você vê pessoas dentro da igreja, você vê pessoas na sua vida. Existem pessoas que trabalham e pessoas que são sedentas no seu trabalho, na sua vida. E essa é a diferença. A nossa sede, onde nós colocamos a nossa sede, é onde nós alimentamos as nossas paixões e polimos se essas atitudes são perfeitas moralmente ou não são perfeitas moralmente. O ideal é que tanto o coração quanto o corpo exultem no Deus vivo, conforme o Salmo 84:3. Que o nosso corpo e coração, que os nossos sentimentos. Então, se a razão e a vontade é o corpo, o coração são os sentimentos, né? Então, esses sentimentos é que vão movendo, mas eles são movidos pelo corpo. O corpo vai, ou aliás, o coração vai onde o corpo quer, que é a vontade e a razão. Mas o coração pode muitas vezes mandar, e às vezes mandar em coisas que não são necessariamente boas, certo? Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e vou deixar uma palavra aqui para nós, para você comentar, se você assistiu até o final aqui. Pode comentar a palavra aqui, apaixonado, certo? Ou apaixonada. Se você é mulher, apaixonada. Se você é homem, apaixonado. Tá bom? Para que nós possamos ser apaixonados por Jesus Cristo sempre. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.